gente começa esse bate-papo trazendo uma frase do Rick Caruso. A gente tem através aí tanto da Cactus quanto a Deep Lab, algo que a gente vem percebendo muito e um movimento no mercado talvez já nos últimos 20 anos, mas é o mercado de varejo caminhando cada vez mais para um mercado de experiências, né? Então está muito claro que quando você pensa no varejo e especialmente consumo de bens duráveis, ou você oferece uma experiência que faça sentido aquela pessoa visitar o seu espaço, né, se for um varejo físico, ou perde espaço para o mercado digital, né? Quando você cria uma experiência relevante, você não só ganha market share, mas você ganha um share também no coração das pessoas, né? Então você cria algo que a pessoa vai carregar ali dentro por um longo espaço de tempo. E é um pouco disso que a gente procura trazer nas nossas experiências. A gente busca criar experiências que, de fato, coloquem uma sementinha dentro da pessoa e que ela carregue aquilo por um bom tempo. A gente O busca... Museum of Me, Museu de Mim, é esse cubo com cara futurista que agora está no saguão do prédio do CCBB na Avenida Paulista. Você entra na fila, digita o seu Instagram num tablet e a inteligência artificial faz o restante. O resultado você vê lá dentro, num escurinho de cinema. É uma vida passando. Eu vi, assim, parece imaginário, assim, muito bom. Coisa que eu nem lembrava, assim, que eu tinha postado, aparece tudo junto, achei bem legal. A Lígia se emocionou com o que viu. A minha família, meus filhos, né, meu marido, as pessoas que eu gosto, que estão ao meu redor, né? Então, assim, ver grande, assim, é emocionante. Eu trago aqui 8 key findings, ou 8 pontos, ou pilares, do que é muito importante para a gente e que a gente sempre considera no processo, né? Vou dar um exemplo aqui do desenho dele, né? Começa no kick-off, onde a gente tem a primeira reunião para discutir o projeto, até a inauguração. E a gente separa nesses 3 grandes grupos, né? Um grupo do projeto em si, que é toda a parte de desenho pré-desenvolvimento, mas a gente já tem no final um espaço muito bem desenhado e conceituado, e ele tem o passo a passo dele. Depois tem a parte, uma vez aprovado todo esse projeto, tem a parte de desenvolvimento dele, então quer seja desenvolvimento de tecnologia, de sistemas, aquisição de hardware ou construção de hardware, parte de cenografia, etc. E no final a gente tem a última parte, que é a parte de montagem e inauguração. E aí eu abro apenas essa primeira caixinha do projeto, né? No próximo slide, eu desmembro ela, e essa parte de projeto, então, ela está dividida aqui em 5 etapas, que começam numa parte de narrativa, de pesquisa, depois narrativa, conteúdo, etc., até a gente ter, no final, uma ocupação do espaço já desenhado em planta, com conteúdos de cada experiência. O segundo ponto que eu queria trazer é storytelling. Está na própria descrição da Deep Lab, né? A gente procura criar experiências para contar histórias. A gente, raríssimas vezes, a não ser que encomendado por um cliente, mas a gente nunca pensa primeiro que a gente quer criar uma experiência em realidade virtual, ou que a gente quer criar uma experiência utilizando projeção ou utilizando sensores. Não, a gente escolhe um tema que a gente quer trabalhar, um tema que a gente acha relevante, ou um tema que é encomendado por algum cliente, e aí depois a gente desenvolve a melhor maneira para contar essa história. Então, uma mesma história a gente pode contar usando realidade virtual, usando projeção, usando LED, usando a realidade aumentada, as mais diversas tecnologias. Ele começa com uma situação, uma complicação, uma pergunta, e depois vem a resposta. Eu vou dar exemplo com 2 experiências que a gente criou. Vocês viram agora o vídeo de uma experiência chamada Museum of Me. O que a gente queria provocar, e a reflexão que a gente queria fazer, era o uso das redes sociais. Então, há muita crítica em relação ao Instagram, ao Facebook. Quer dizer, são redes sociais que a gente sabe de todo o benefício dela, mas que o conteúdo divulgado nela é bastante criticado, mas que são plataformas que não geram conteúdo próprio, né? Então, elas são alimentadas por nós, pelos usuários. Então, a gente queria propor essa reflexão em cima de toda essa crítica que está sendo
gerada, somos nós que criamos esse conteúdo. O que você está, qual é a sua contribuição para alimentar esse universo de conteúdo que as redes sociais hoje utilizam? E aí o que a gente faz, e por isso que a resposta está separada, a gente não propõe resposta, na maioria das vezes, nas nossas experiências. A gente traz a situação, a complicação, a questão e deixa a resposta um pouco mais reflexiva. Terceiro ponto é para estar aberto a interpretações, porque por mais que a gente pense numa forma que uma história que a gente quer contar, a gente joga naquele nosso processo, está tudo documentado, e no final você saia com um desenho de uma experiência, nos mínimos detalhes e a emoção que você quer dar em cada momento, no minuto 1:52, no minuto 2:10, muitas vezes o público dá uma interpretação distinta àquilo que você imaginava. Então, como exemplo, eu trago uma experiência que a gente fez junto, eu e o Marcelo Ponte, para o Sesc Quitandinha, chamada Uma Janela para o Imaginário. A gente criou uma grande cúpula, né? E a gente projetou mundos imaginários nesse espaço. E a nossa expectativa era que, a cada momento que a pessoa fosse entrar no espaço, ela estaria vendo um mundo diferente. Então, a gente vai, vamos criar 8 mundos, 4 minutos cada um, a pessoa entra, uma hora ela está vendo um universo, outra hora ela está vendo um mundo totalmente imaginário, outra hora o fundo do mar. A gente trabalhou vários ambientes. E aí, quando eu entrei lá e conversei com os mediadores, eles me passaram que as pessoas entravam, elas sentavam ou deitavam no chão e elas ficavam o loop inteiro assistindo a experiência, quase num estado meditativo. Então, a gente imaginava que fosse uma coisa de você admirar e sair, depois você volta, tá num contexto diferente. Mas o público recebeu de uma maneira muito mais intensa do que a gente imaginava. Então, as pessoas entravam, elas ficavam lá em silêncio absoluto. Quando alguma criança fazia um barulho, o pai repreendia. Então, teve quase de fato, se transformou num espaço onde as pessoas entravam para relaxar, para diminuir a intensidade do dia a dia, e ficavam um loop inteiro, ficavam 30 minutos, 40 minutos dentro da sala. A gente tenta sempre trazer reflexões e deixar aberto para o usuário interpretar da maneira que ele quiser. Um quarto ponto é natural, e isso a gente tem sido cada vez mais provocado pela nossa própria equipe, de criar experiências que a gente sempre olha quando a gente desenha uma experiência, o que a gente pode aplicar de camada com ela, uma camada híbrida, co-criada e interativa. Então, híbridas são experiências que você começa num museu e termina em casa, ou você começa em casa e você continua no museu ou no espaço em que a gente está expondo. Então, quer dizer, ela não é algo que acontece e termina naquele lugar, mas ela tem essa característica híbrida. A segunda é que ela seja co-criada. Vou trazer o exemplo do Infusion, onde a gente utiliza sensores e os visitantes interagem com o conteúdo e ajudam a construir a arte dentro da sala. Então, o visitante hoje, ele não só quer interagir, como é o próximo ponto, mas ele quer criar aquele conteúdo junto com você, e a gente acha isso ótimo. Muitas vezes a gente fornece canvas e convida as pessoas a criarem a arte junto com a gente. E o terceiro ponto é a interatividade. Então, não é mais um consumo passivo de um conteúdo onde você entra num museu com os braços para trás e tem informação apenas numa direção, né, da experiência para você. Hoje, essa troca é nos dois sentidos. Essa aqui é uma experiência feita pela Cactus com o Ai Weiwei e com a La Fúria Liaison, que chamada Moon Moon Moon, e ela começou com uma lua absolutamente branca, onde cada usuário ia lá e escolhia um pixel naquela lua e começava a fazer desenhos. Na medida em que as pessoas vão visitando e vão deixando sua marca na lua, você vai criando essa lua, como vocês podem ver. Então, você tem a possibilidade, depois de ver a lua no formato como ela está agora, ou você pode fazer um zoom in e entender. Aqui a gente traz 4 exemplos, cada desenho que foi feito na superfície da lua, e navegar por esse conteúdo. Então, ela é uma experiência híbrida, co-criada e interativa. Quinto ponto é uma dualidade que a gente trabalha, onde a gente sempre olha as experiências, um grande espaço de educar as pessoas. Então, tem que trazer essa informação, mas você também tem que seduzir. Então, a gente sempre olha esses dois eixos e tenta plotar cada experiência que a gente está criando para um determinado espaço, a gente tenta plotar nisso. Então, por exemplo, a experiência A, ela está mais focada
em educar o visitante, quer dizer, ela é muito mais informativa do que sedutora. E na experiência F, a gente tem uma liberdade artística e estética um pouco maior e abre um pouco mão da educação, da instrução nessa experiência. No Quiet Room, por exemplo, a gente tem aqui embaixo o que a gente chama de pré-show, que é uma sala onde a gente traz toda essa informação que eu falei sobre o hiperestímulo do cérebro e o que é o mindfulness e a proposta de como ele trabalha com a neurociência para acalmar sua mente. E lá dentro da sala é onde a gente simula uma experiência mindfulness e é o que a gente chama de show, que aí o objetivo é mais em seduzir. Então, a gente separa no Quiet Room, a gente pode ter tudo isso na mesma experiência, mas o Quiet Room é um exemplo onde a gente separa e a gente traz essa educação para o que a gente chama de pré-show, passa toda a informação para colocar os visitantes na mesma página que a gente quer, depois ele entra no espaço e aí a gente está mais focado em seduzir o visitante. O próximo eixo, que a gente olha todas as nossas experiências também, é um eixo onde a gente navega entre o real e o abstrato. Então, se a gente for... se eu pedir para alguém desenhar um coração, né, eu posso fazer um coração exatamente como ele é, que é ali para o real / concreto, né? Então é um coração o mais próximo possível do real, e eu posso fazer um quadrado vermelho e falar que esse quadrado vermelho é um coração. E aí no meio do caminho tem um exemplo do coração como a gente costuma desenhar, né? Então, entre esse real e o abstrato, a gente vai determinando cada experiência nossa como que a gente quer que ela esteja plotada nesse eixo. Então, isso é uma análise semelhante à que a gente faz com educar e seduzir, a gente faz com real e concreto. E a gente vai plotando cada uma das experiências, essa a gente quer ser mais abstrata, essa a gente quer trazer algo um pouco mais real. Então, exemplo, na experiência Infusion, a gente tem do micro ao macro, né, o molecular, a natureza e o universo. A gente tem um ambiente que é a natureza, que a gente traz coisas um pouco mais reais, então uma árvore, evidente que tem uma camada de arte em cima, a gente traz peixes, e aí a sala era toda com sensores, então na medida que você ia caminhando, os peixes iam fugindo de você, borboletas iam te seguindo pela parede, tem toda uma interatividade com o usuário, que a proposta era essa, né? A reflexão do impacto dele no ambiente, e até um ambiente muito mais abstrato que a nossa interpretação do que seria uma energia no universo, né? Eu não vou entrar em discussões metafísicas, mas então a nossa interpretação do que seria essa energia do universo, que evidentemente é algo totalmente abstrato, não há nenhuma imagem para esse conceito, né? Outro item que a gente observa bastante no que a gente costuma fazer e que a gente resolveu colocar hoje até como um desses pilares, uma dessas dicas, como a gente trabalha o escuro e silêncio. Há determinados momentos da história que a gente está contando que a gente quer gerar um impacto, ou uma reflexão, ou uma sensação de ansiedade no visitante. Então, a gente tem uma ferramenta que funciona muito bem, isso a gente vê em shows, né? Show de música, num dado momento tem luzes explodindo, etc. E bum, fica tudo silêncio, apaga todas as luzes, e isso traz você traz o visitante para um nível de ansiedade com o que vem pela frente que a gente considera interessante. E aí, por final, o oitavo ponto que eu queria trazer antes de passar a bola para o Marcelinho, é que, no final das contas, qualquer coisa que você faça tem que ser irresistível. A gente está numa era onde a estética é muito importante, com todo lado positivo e negativo que isso possa carregar. Então, a gente busca coisas que tenham uma estética incrível, que sejam que ajudem a gerar essa sementinha no coração ou na memória da pessoa, na experiência que ela viveu. Basicamente, aqui do meu lado, eu queria explorar mais high level esses outros 8 pontos. O que eu quero muito assim, é tentar desmistificar um pouco os projetos, um pouco contar o que aconteceu por trás e como é que a gente, no final, faz os projetos acontecerem, né? Um primeiro projeto, que se chama Infusion, ele
ainda está viajando pelo Brasil, e ele tem uma intenção muito clara de fazer com que crie-se um ambiente, e esse ambiente imersivo é um ambiente que o usuário tem o poder de interferir nesse ambiente que foi criado para ele, né? Ele possa transformar e então ser um co-criador desse espaço, né? Para isso, foi feita uma sala, essa sala é toda preenchida por projeção. A gente tem uma série de diferentes temas e mundos que foram criados, um do micro ao macro, em uma série de partículas geradas dinamicamente por um algoritmo. Tem relação direta com o que o usuário está fazendo dentro do ambiente, e aí ele interfere nesse conteúdo, né? Então, uma vez que ele se posiciona em determinado local, a água, então, cai sobre ele e o ambiente é transformado em função do posicionamento desse usuário. Então, é um conteúdo que não é um conteúdo estático, né? É um conteúdo passivo, né? Um conteúdo que você vai lá para assistir, é um conteúdo que para cada um vai ser de um jeito e para cada um ele vai criar uma própria narrativa e uma própria experiência. Era uma sala que, um detalhe, assim, ela tinha um jogo de espelhos e que, apesar de construtivamente ela era um espaço menor, ela ampliava quase que infinito na sua horizontalidade o espaço. Mais um elemento aqui, um pequeno vídeo aqui. Então, agora a gente vai caminhar, e espero que a gente consiga demonstrar isso claramente, numa sequência de alguns projetos, né, que vão mostrando como uma série de elementos externos ao projeto vão criando restrições, mas que não impedem que o projeto seja visualmente impactante, seja interessante, seja criativo, né? Então, são parâmetros que fazem o projeto navegar diferente, mas a gente sempre tenta atingir uma excelência visual, uma excelência criativa. E aí, dentro do museu, ele tem uma parte que é uma parte de todo o acervo dessa história das telecomunicações. A gente tem essa galeria que tem essa curvatura interessante, porque permite que você, ao circular pelo espaço, você sempre consegue enxergar claramente todos os objetos dessa memorabilia. E a gente chama disso o gabinete de curiosidades. O gabinete de curiosidades vem do nome antigo dos primeiros museus, das primeiras exposições, e que você tinha essa coletânea de diferentes objetos de vários lugares e criava o gabinete de curiosidades, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Nosso caso era exatamente isso, tudo ao mesmo tempo agora exposto, mas também tinha essa seção, esse pequeno trecho dentro do gabinete de curiosidades, que é um trecho digital, que a gente criou todo um sistema na qual o OiFutu pode atualizar o conteúdo dinamicamente quando quiser. E tem uma sala imersiva desenhada unicamente aqui para o Museu 1, que você passa por uma experiência na qual ela é parte co-criativa e ela é parte bem controlada. Ela tem uma narrativa, ela tem um começo, meio e fim. Eu vou acabar dando alguns spoilers aqui da experiência, mas
O que acontece é que antes de você entrar nesse ambiente, você então insere uma série de dados, é feita uma série de perguntas abstratas, não perguntas que você faça uma correlação ou entenda o que vai acontecer com esses dados. E quando você entra dentro da sala, então você tem uma apresentação linear. Tem uma narrativa, tem uma voz, tem uma locução, tem uma descrição, tem uma audiodescrição também. Aqui tem uma camada de acessibilidade que foi em vários momentos do museu tem isso, mas aqui também tem essa preocupação de acessibilidade que é importante. E aí, então, a pessoa passa por essa experiência linear de em torno de 4 minutos e meio, e o que acontece é que todos os gráficos, todos os elementos visuais, tudo que ela vê como reflexo dessa narrativa, e em paralelo à narrativa, é reflexo dos dados que ela preencheu antes. Então, tem uma narrativa que caminha sobre desde vamos dizer assim, o universo analógico, como universo digital, como universo analógico no sentido do contato humano é importante, até chegar ao momento que você se vê, porque uma foto tridimensional a gente tira no começo dessas perguntas, e você se enxerga não só você mesmo, você dentro de um conjunto de outras pessoas. É uma experiência em grupo, a ideia é que entre 4 até 6 pessoas podem estar juntos nessa experiência. Chama Roda. Eu vou mostrar um pequeno trecho aqui. Depois a gente vai caminhar agora para um outro projeto. O Pavilhão do Brasil na Expo Dubai, que acabou de ser inaugurado no 1º de outubro, foi feito um concurso de arquitetura nacional. 3 escritórios brasileiros ganharam, o JPG.arc, o MMDB e o Benavid. E eles tinham uma intenção de transformar esse pavilhão, que era uma caixa translúcida, em como podia transformar ele num grande, na verdade, um grande elemento multimídia, né? Aproveitar esse desenho de pavilhão para isso. Então, o pavilhão em si foi feito um projeto transformando o projeto do pavilhão, que é uma caixa translúcida, e um conjunto de mais de 140 projetores foram estrategicamente posicionados para fazer com que todas as superfícies internas do pavilhão, tanto as de cobertura quanto as laterais, passassem a ser telas para projeção. Então, transformava o pavilhão, uma vez mais translúcido estático, numa grande caixa de luz com conteúdo dinâmico digital. Esse conteúdo você enxergava tanto dentro quanto fora, né? Aí o projeto que eles elaboraram, os arquitetos, é muito bacana porque considerava esse espelho d'água ao longo de todo o pavilhão para ter um controle climático no deserto, né? Muito seco. E então todas as paredes e teto recebiam projeção para transformar completamente o ambiente. O conteúdo foi todo criado pensando não só na reprodução das paisagens brasileiras, mas pontos, às vezes, só para transformar o ambiente, né? Você, às vezes, só colocando um vermelho, você faz com que crie uma temperatura quente, colocando um azul, já fica frio. Então, tem uma programação ao longo dos próximos 6 meses para esse espaço. É um dos projetos técnicos mais complexos que a gente já fez. Assim, tem um nível de dificuldade muito, muito alto. Assim.
18 metros de altura, interno ao pavilhão, né? E agora a gente vai entrar em 2 projetos, que são projetos em que eu diria são projetos comerciais. Esse é o termo que eu quero usar. São projetos bem comerciais. São bons exemplos para tudo que a gente estuda e aplica e entende como interessante, como experiência de usuário e impacto artístico, intenção artística, como é que isso pode ser traduzido também para um projeto que tem um objetivo comercial. Um é um projeto que foi feito para os Estados Unidos, para um grupo de saúde chamado Mount Sinai, que fica em Nova York, é um dos maiores redes de hospitais dos Estados Unidos. E a gente foi inicialmente convidado para fazer uma visualização de dados, de uma coleta de dados que eles estavam fazendo aleatoriamente dos pacientes. Então, a gente foi chamado inicialmente para fazer um video wall, assim, fazer uma tela mostrando esses dados. Mas a gente descobriu ao longo de uma fase de entender melhor os dados e entender um pouco melhor a experiência que precisava ir mais fundo, precisava entender um pouco qual é a experiência que a gente quer comunicar. Então, ao longo de um processo exaustivo de estudo e análise, a gente chega num projeto que é o Lab 100, a gente também criou o nome, criou o conceito disso, que é uma central, um hub de análise de dados do paciente, de uma pessoa, mas de uma forma que a gente traduz esses dados para o paciente com muita clareza, assim, com muita propriedade sobre o que esses dados significam. Esses testes e análises em conjunto conseguem criar vamos dizer assim, um raio-x, né? Usando, não é um raio-x real, mas um perfil muito claro do paciente, da pessoa, e com isso consegue criar políticas próprias para o usuário de para onde ele gostaria de caminhar, o que ele gostaria de fazer. Ele é menos um local para remediar, mas um local proativo, assim, um local que permita a pessoa desenhar cenários futuros a partir do momento que ela se identifica com os dados dela mesma, sobre a saúde dela. E essa experiência, ela não acontece só num espaço físico do próprio Lab 100. A gente desenhou toda a experiência, desde o universo fora desse espaço físico, onde a pessoa, na verdade, qual é o portal de entrada, como a pessoa entra nesse universo, nesse laboratório, até então ela fazer os testes presencialmente, né? Então, a gente criou, inicialmente tem um portal de acesso que a gente desenhou toda a usabilidade, toda a interface, como é que então a gente cativa as pessoas para se sentirem à vontade a fornecer os seus dados e compartilhar o que elas acham interessante sobre um perfil de saúde dela, até que então ela agenda uma visita, e depois que ela agenda essa visita, ela vai até o Lab 100. O Lab 100 é essa quase uma cápsula em que então, lá ela vai passar por 10 estágios, esses estágios são ao longo de 1 hora. Um primeiro estágio é um reconhecimento facial, um segundo estágio é a tomada dos sinais vitais, os básicos de saúde, o terceiro é uma coleta de sangue, porque a gente tem um equipamento lá que faz uma análise do seu perfil sanguíneo em menos de 15 minutos, um scanner 3D do seu corpo, composição corpórea no 5, 6 a gente faz um teste de cognição, no 7 um teste de agilidade, no 8 um teste de força, no 9 um teste de equilíbrio, e no 10 é o que a gente chama de final consult, que é quando a gente apresenta todo o relatório, tudo que a gente consegue enxergar sobre seu estado físico e mental, né? Qual o seu status do seu corpo, né? E sua mente também. O desenho do espaço, ele é reflexo de um conceito inicial muito importante, que é tudo tem que ser feito com muita precisão. Então, o desenho do espaço, ele reflete essa lógica. Todo o ambiente foi desenhado dentro de uma matriz triangular e quadrada sobreposta,
em que todos os objetos, tudo que é desenhado para esse ambiente segue essa matriz. Então, a gente tenta traduzir e mostrar que toda essa, de novo, a precisão que se pretende para coleta de dados e entender você seja também refletido dentro do projeto do espaço. Ao longo de cada uma dessas estações, isso é muito importante, eu vou voltar aqui, a gente desenhou essas telas embutidas na arquitetura e essas telas, a gente também criou o conteúdo dessas telas. E o que é o conteúdo dessas telas? Para desmistificar a complexidade e o porquê do uso desses dados. E o passo final é o momento em que o médico, esse laboratório, ele pode ser entendido como uma grande ferramenta. A cápsula, quase Lab 100, é uma ferramenta que o médico, à disposição lá para acompanhar você, utiliza essa cápsula como uma grande ferramenta para conduzir você por esses diversos passos, e quando chega no passo final, ele então tem à disposição uma grande tela, e essa tela traz todos os dados que foram coletados na última hora e todos os dados que foram coletados anteriormente, e esses dados são processados e eles são então apresentados de forma a ter contexto, porque os números fora de contexto não fazem muito sentido. Mas a partir do momento que você começa a colocar dentro de um contexto de que um número, não importa o item aqui, mas o número 48, o número 48 ele não quer dizer nada, mas se o número 48 está dentro de um contexto de que 99% da população está dentro do 48, você entende que você está dentro de um contexto que é humano e comum a todos, e que só passa a ser estranho se esse número 48 está fora de contexto, está fora dentro do percentil da população. Então, a gente traduzia visualmente algo que também a pessoa levava de volta para casa, obviamente por interfaces digitais, acessava o seu próprio portal e entendia uma tradução disso. Mas tem um outro lado muito interessante disso, que é a intenção desse laboratório. Os dados também depois eram todos... você tem como pegar todos os dados e tirar as características particulares e únicas de cada pessoa, mas aí você tenta criar uma base de dados para entender tendências da população. Coisas do tipo assim, se você começa a estudar a população de tempos em tempos, e aí você identifica que, por exemplo, a queda no teste de equilíbrio e está correlacionado ao aumento de queda depois de 50 anos, por exemplo. Então, você utiliza os dados que você vai aumentando a população, entendendo melhor, para identificar coisas que eventualmente não conseguiria correlacionar. Redução de cálcio tem uma correlação com a perda de equilíbrio ao longo depois dos 45 anos, por exemplo. Esse tipo de informação, você precisa ter uma base de dados grande, você precisa que os usuários estejam dispostos a isso e consiga analisar essas diferentes frentes, tanto exame de sangue quanto de equilíbrio, ao mesmo tempo. Isso era uma das intenções também, fazer com que a gente seja mais proativo, entenda antes e seja menos tentar remediar, né, depois. E aqui quero trazer mais um projeto, e esse, então, a ideia é de desmistificar bastante e mostrar o quão complexo, às vezes, algo que a imagem final é muito bacana, mas o quão trabalhoso é chegar, né? É um projeto para uma empresa chamada Climber, e a Climber é uma empresa que nasceu de uma iniciativa que, assim, existe um tipo de exercício que é utilizando essas máquinas de movimento vertical com os braços e pernas, que simulam uma escalada de certa forma, e era um mercado que você não tinha equipamentos de alta performance no mercado, você tinha equipamentos muito velhos, muito antigos. E já se sabia pela literatura que esse tipo de movimento, na verdade, é um dos movimentos mais adequados para alta performance. Você movimentar os braços e pernas nessa máquina que simula a escada para cima e para baixo, né? Seus pés vão aqui embaixo, as mãos vão em cima, você movimenta braços e pernas ao mesmo tempo, tentando manter o equilíbrio, é um movimento completo do seu corpo. E todo o desenvolvimento de marca foi buscando essa coisa, você atingir algo a mais, sempre algo acima do que você pode, né? Então, a gente tem esse desenho das linhas topográficas, a coisa de você alcançar novas alturas.
Então, a gente tem um primeiro layer de comunicação, que é a interface digital. Que essa interface digital é você com a máquina e quais dados você vê sobre a máquina e o que você pode entender sobre o uso da máquina. Então, a gente desenhou todas as interfaces, todas as animações, a definição dos 3 tipos de dados mais importantes para falar sobre a máquina, que é a questão de quanto esforço você faz, quanto você está atingindo de reach, de altura, no sentido de performance, e o tempo é o ritmo, qual o seu ritmo que você está adotando, né? Esse desenho de todas as interfaces a gente desenvolveu para que o usuário perceba o rendimento dele, né? Como ele está engajado nisso. E a máquina da Climber, ela tem 2 mundos. Ela tem um mundo para existir na sua casa. Existe uma tendência global de que essas máquinas para, vamos dizer assim, o mundo fitness, o mundo de exercício em geral, possam existir na sua casa ou existir num estúdio, numa academia, né? Então, a Climber surge para existir nesses 2 mundos. Então, a ideia é que você tenha uma Climber Machine na sua casa, uma máquina da Climber, mas que você também possa usufruir dela num estúdio da Climber. Então, existe essa dualidade. E isso é muito importante ter como premissa, sabendo dessa dualidade na sua casa e dentro do estúdio, para o desenho do espaço e o desenho das interfaces. E aí espero demonstrar aqui nos próximos slides como é que se dá essa relação entre máquina, interface, conteúdo e espaço físico. A Climber acabou de abrir a sua primeira flagship em Denver, né? A sua primeira loja, né? Só que não é exatamente uma loja, é um espaço de convivência que também tem um estúdio, né? Essa é a parte que é um lounge de convivência. A ideia é que as pessoas sintam-se, e isso é muito comum quando tem exercícios de alta performance, você acaba criando um senso de comunidade entre as pessoas. Esse espaço está lá construído, acabou de ser inaugurado, então é um grande lounge. A gente tem uma série de produtos correlacionados ao universo da Climber, mas o principal aqui é um ambiente de conversa, um ambiente de engajamento e que você também pode testar a máquina fora do ambiente do estúdio e que você eventualmente tenha a sua máquina em casa, né? Então, um grande lounge, um lounge de convivência. Mas junto a esse lounge de convivência, a gente tem um estúdio. E esse estúdio, então, é um estúdio que a gente quer fazer com que a experiência de uso coletivo da máquina da Climber seja algo muito impactante para você, visitante. Até antes mesmo da pandemia, que hoje tudo tem que ser com menos contato, a gente já tinha desistido de ter uma mesa um balcão de recepção convencional. Na verdade, você utiliza o app da Climber, você faz o agendamento da aula, você só chega aqui para dizer, cheguei, estou pronto. Você vai depois para um pequeno lounge de entrada e saída, até entrar de fato dentro do estúdio. E aí o estúdio, ele é um ambiente muito importante e um elemento chave assim, para o projeto da Climber. Por quê? Porque o estúdio é o momento em que você vai, obviamente, utilizar a máquina, mas é o momento onde a gente quer criar uma memória tão marcante, tão bacana dessa experiência de fazer esses 30 minutos de aula intensa, que a gente consiga traduzir isso depois para, se você estiver fazendo na sua casa ou fazendo em outra situação, você consiga trazer esse momento marcante. Então, a gente desenhou um estúdio com diversos detalhes, e eu vou explicar eles aqui, para fazer com que esse tempo que você está fazendo a aula seja o mais único possível, não seja muito convencional. A primeira decisão que a gente tomou foi que, como é que a gente transforma o estúdio numa arena? Por que uma arena? Para que a gente tivesse o instrutor num ponto central e todas as pessoas ao redor desse instrutor. E você tivesse um ponto focal, né? Só que o espaço que a gente tinha não era um espaço muito grande. Então, a gente fez um espaço que tem um truque analógico aqui. É 1/4 de circunferência, essas linhas vermelhas na tela indicam os espelhos. O fato de ter esses espelhos a 90 graus na quina do 1/4 de circunferência
reflete completamente a circunferência. Então, para quem está dentro do estúdio, você tem a sensação de que você está numa arena completa, mas, na verdade, é 1/4 só de circunferência e espaço. 30 usuários se transformam em 120 usuários ao mesmo tempo. Então, você tem uma escala, você quadriplica a estação de pessoas nessa aula. O segundo movimento importante do desenho desse estúdio, uma vez que a gente tem essa arena, é o desenho da iluminação e o teto. É um exercício, um movimento que você tem uma tendência na qual o seu olhar fica mais para cima do que para baixo. Você tende a sempre estar olhando para cima. Então, a gente fez um desenho de uma luminária customizada para esse espaço, toda fragmentada, que você não enxerga muito bem onde começa uma luminária e termina a outra. E a gente tem o controle completo do efeito luminoso desse ambiente. E o controle desse efeito luminoso, atrelado ao controle do áudio, faz com que a gente transforme completamente o ambiente, assim, qual o mood, qual a temperatura que a gente quer para esse espaço, o que a gente quer que esse espaço seja. E aí, aqui são uma série de simulações, isso é o que acontece no espaço, a gente consegue transformar o clima do ambiente atrelado à música só com a luz vinda do teto. E a gente tem uma luminária especial que dá um ponto de atenção, um ponto focal para o instrutor. E eu vou contar bem aqui os behind the scenes, né? Como é que isso acontece, porque não é que existe uma luminária numa loja, a gente quer uma luminária fragmentada, então vamos colocar isso. Não. A gente tem muita clareza na nossa intenção de projeto e a gente tem que ir até as últimas consequências, de certa forma, para isso acontecer. Então, a gente começa com uma etapa de desenho da luminária e protótipos, tudo a gente prototipa muito, e aí, durante os protótipos, a gente consegue definir intensidade de cor, brilho, luminância, e a gente conseguiu fazer algo que a gente já tinha intenção em projeto, que é desenvolver um difusor de luz que não fosse branco. Ele é um difusor cinza escuro. E por que o difusor de luz cinza escuro é um detalhe da luminária, mas é tão importante para o projeto? Porque uma vez apagada a fonte de luz, ela desaparece no teto. Se você pega um backlight convencional ou qualquer luminária que tem um difusor branco, uma vez apagado, o difusor branco ele é visível, você enxerga o difusor branco, a luminária está presente. Quando esse difusor é escuro, você apaga num ambiente escuro, ele desaparece, então as luzes flutuam. As luzes, de fato, têm muito mais impacto. E a gente desenvolveu um difusor especial dentro dessa caixa de luz para difundir o LED do jeito que a gente queria e que, uma vez apagado, ele não ficasse tão presente. Os LEDs também são os LEDs bem sofisticados para reprodução de mais de 16 milhões de cores. Só que não é só questão de escolher o LED e o difusor. E aqui eu vou contar bem behind the scenes, assim, bem como é complicado fazer isso, né? A gente tem uma intenção de fazer essas luminárias, mas como é que isso... Às vezes eu olho para cima, só vou fazer porque estou com vários monitores e a câmera de controle fica para cima e parece que eu estou olhando para o nada aqui, mas é só para uma curiosidade. Mas mostrando, explicando o quão complexo é fazer, a gente então desenha não só a fragmentação da luminária, mas todo o posicionamento dos LEDs dentro dessa luminária. Porque o posicionamento dos LEDs dessa luminária vão impactar o sistema de controle eletrônico. E aí o controle eletrônico dessas luminárias são agrupados, interligados, e tudo isso a gente projeta, isso tudo a gente define. Então, vão ser a cada 4 luminárias, a gente vai interligar elas, a gente vai ter uma luminária primária, a gente vai ter 2 ou 3 luminárias secundárias, elas vão estar em comunicação, e a cada 4 luminárias, então, elas vão se comunicar, elas vão se juntar para, então, controlar o teto como um todo. E aí tem todo um sistema de controle de rede com um ponto central para controlar todas essas luminárias. Mas não é só isso. A gente, então, tem a comunicação LED a LED, então a gente consegue controlar os LEDs individualmente para a emissão da cor que a gente quer, mas a gente tem um desafio enorme aqui, porque as luminárias, então, a gente tem que fazer um desenho retilíneo, né, uma matriz quadrada dos LEDs. Mas o desenho do espaço posiciona as luminárias fazendo curvas. Então, a gente tem que desenvolver todo um software de controle em que cada um desses pontinhos da tela é um pixel, é um LED,
e aí o conteúdo é feito transformando cada um desses pontos em um pixel, que os LEDs não estão numa matriz quadrada convencional, como se fosse uma grande tela, né? Uma tela, ou a TV, ou um painel de LED, você sempre tem a matriz quadrada dos pontos de luz. Aqui a gente tem todos os pontos formando uma curva. Então é feito um software do zero, não tem toda a eletrônica, a controladora dos LEDs, todo o cabeamento, todo o software de controle é feito do zero. Tudo é feito customizado para esse projeto. Até chegar ao ponto que você tem uma interface em um iPad, e essa interface no iPad você, então, cria uma playlist no qual o instrutor consegue escolher o set de luz de acordo com o set de música que ele quer para imprimir nessa aula. E esse desenho todo, então, desse cenário para esse estúdio, ele fica tão marcante e característico da marca que, hoje em dia, o que acontece? As aulas online que você pode assistir são gravadas dentro de um estúdio com a mesma luminária, e você, uma vez que assiste a aula online, tem o mesmo tom e iluminação e clima de quando você está dentro do estúdio da Climber. E por que isso? Porque tem uma experiência chave que a gente quer manter, que é a sua presença física num estúdio Climber, essa experiência, a gente consiga trazer um pouquinho disso para a sua experiência em casa. Então, o vídeo que você assiste numa tela até maior da máquina, do instrutor online, ele tem o mesmo clima da sua experiência quando você está no estúdio. E para isso a gente utiliza da mesma luminária, do mesmo desenho de luz do teto, tanto na sua visita ao estúdio, quanto em casa. Então, a gente tem uma intenção clara da Climber, que ela sempre vai existir no universo digital, que é você ter a sua máquina em casa e fazer o exercício no universo real, não é nem no real, mas no universo dos estúdios da Climber, que você, então, pode se encontrar com outras pessoas, participar de uma aula intensa. Então, a Climber, ela tem uma tendência, já está há um bom tempo no mercado, uma tendência grande do universo de máquinas que você tem em casa e só aulas online, mas a Climber, ela tenta fazer o equilíbrio entre você existir, você ter a sua máquina em casa e fazer suas aulas, e você ter a presença coletiva num estúdio e ter o mesmo tipo de experiência. Esse é o estúdio lá hoje funcionando, e é um sucesso, assim, é bem bacana. O retorno é muito grande. Se você seguir a Climber nas redes sociais, você vai ver a quantidade de stories e vídeos que tem dentro do estúdio dessa arena, né? Aqui mais algumas imagens da Climber, o estúdio como um todo, porque a gente desenha sempre tudo, né? Desde a sinalização externa e tal. Tem aqui até uma pequena brincadeira que a gente fez dentro do estúdio, que tem essa quina, que é um painel de LED, e a gente, então, fez os conteúdos tridimensionais, tem uma ilusão de ótica, de profundidade, como se fosse um aquário digital, mas é um painel plano de LED com conteúdo tridimensionalizado. A gente também está tendo um retorno incrível desse projeto, assim, muitos veículos de mídia querem cobrir o projeto, acabou de ser inaugurado. E é isso.